Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre notícia radiofônica, vamos rever alguns dos elementos composicionais, as características que constituem um texto do gênero notícia radiofônica e vamos propor a produção de uma notícia radiofônica para que vocês tenham a oportunidade de treinar aí, reconhecendo as suas características e produzindo aí um modelo de notícia adaptada para ser veiculada por meio do rádio. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 7º ano de língua portuguesa. Parabenizo a todos e todas por estarem aí assistindo as nossas videoaulas que a gente prepara com tanto carinho e se apropriando de novos conceitos, aprendendo aí mais sobre a nossa língua portuguesa e seus aspectos linguísticos e literários. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em roteirizar a notícia de um programa de notícias radiofônicas e produzir uma notícia. Então, para início de conversa, você já deve ter ouvido notícias pelo rádio, certo? Elas eram compreensíveis? E aí, quando vocês se lembram das notícias que vocês ouvem pelos rádios, será que a forma como o locutor transmite as notícias, o repertório linguístico que ele seleciona para veicular essas notícias, é uma forma com bastante clareza, coerência e coesão de ideias? Ele fala num tom de voz agradável, que agrada aos ouvidos do ouvinte? Será que ele consegue transmitir as mensagens que ele pretende, dos fatos noticiados, com bastante clareza e as pessoas conseguem compreender, as pessoas que têm essa habilidade auditiva capaz de ouvir, de compreender, enfim. Então, de que forma será que uma notícia radiofônica pode ser pensada para que tenha ali um certo resumo, uma certa concisão nas ideias e que seja transmitida com bastante clareza, a ponto do ouvinte compreender? Será que essas notícias radiofônicas, o roteiro de elaboração para uma notícia dessa, é o mesmo roteiro utilizado para um jornal televisivo, por exemplo, ou para um jornal impresso? O que vocês acham? Ou será que tem algumas diferenças na hora de selecionar as palavras que vão compor esses tipos de notícias e os meios de comunicação dos quais serão veiculados? Então é um pouco disso que a gente vai comentar com maior profundidade aqui, Então vejam, a nossa proposta de atividade desta aula é que você e seus colegas de turma planejem um programa de notícias para o rádio. Então acompanhem o passo a passo e as leituras da aula para o planejamento do seu programa de notícias radiofônicas. Ao final, você deve escrever o seu roteiro na plataforma Redação Paraná, acessando o site da Redação Paraná. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, se vocês conhecem, mas vocês sabem que o Estado do Paraná criou uma plataforma intitulada Plataforma Redação Paraná, uma plataforma digital que viabiliza aos estudantes paranaenses condição de acesso a um modelo de plataforma digital que permite aprender produção de texto dos mais variados gêneros textuais. Também foi criada a plataforma digital para o aluno. Então o aluno ele tem que entrar com o @escola e aí a partir daí ele vai ter acesso a vídeos contendo slides animados que explicam com bastante clareza quais são os elementos composicionais de vários gêneros textuais. Então ali, se eu quiser aprender quais são as características de uma fábula, de um romance, as características de um texto dissertativo, de um texto do modelo resumo, síntese, enfim, nós temos ali vários vídeos disponibilizados para vocês. E os professores podem também utilizar a plataforma para propor produção de texto utilizando esse meio digital, que é muito rico, certo? A plataforma também traz algumas facilidades para o professor na medida em que ela atribui parte da nota do texto realizado pelo estudante, no caso digitado. Vocês conseguem ter acesso também a alguns erros gramaticais, a plataforma permite vocês fazerem a correção antes de enviar a versão definitiva para o professor e é bem interessante utilizar, então fica a dica aí para vocês aprimorarem a capacidade de escrita, a habilidade na produção textual, utilizando essa plataforma, que é um recurso muito rico que facilita a vida de estudantes e professores paranaenses. Certo? Então aqui a gente sugere que vocês escrevam o roteiro da notícia radiofônica que nós vamos propor para vocês, utilizando aí a plataforma Redação Paraná.
e vamos colocar alguns passos, né? Então, o primeiro passo consiste em refletir sobre a linguagem. Então, primeiro, qual o vocabulário utilizado? Segundo, qual é o grau de formalidade? Terceiro, há uso de gírias? E, por último, pensar qual é a estrutura dos textos narrados, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí sobre essa nossa primeira proposta de reflexão, né, constante no primeiro passo, e a gente retorna em breve. Retornando então, pessoal, vocês conseguiram pensar aí, né, nessas questões que a gente está propondo para vocês, né, nessas dicas que estamos dando para o primeiro passo, e não somente pensar, mas obviamente escrever alguma coisa para tentar dar conta de responder a nossa sugestão, né, de reflexão sobre os passos para construirmos o nosso texto. Então, observem aqui que nós temos como sugestão de resposta para vocês, né? Na letra A, qual o vocabulário utilizado? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, o uso de regras da norma padrão da língua, né? Ou se vocês colocaram a utilização do português formal, da norma culta, enfim, qualquer palavras que vocês tenham utilizado, mas que venham ao encontro disso que estamos propondo, parabéns se vocês acertaram. Para a nossa letra B, nós tínhamos a seguinte pergunta: qual é o grau de formalidade? Então, vocês devem ter colocado aí que a língua tem que ser formal, né? Norma culta, ou registro linguístico formal. Há uso de gírias? Não há uso de gírias, né? Geralmente a gente sabe que para veicular uma notícia é necessário evitar o uso de gírias, até para que o texto se torne bem claro para o leitor, seja esse texto oralizado, seja esse texto escrito.
E na letra D, qual é a estrutura dos textos narrados? A estrutura de textos jornalísticos, né? Então, o texto jornalístico, vocês sabem, tem que informar onde aconteceram os fatos, com quem, né? As pessoas que estavam envolvidas, quando aconteceu, né? O leitor tem que ter essa dimensão temporal, né? E o que aconteceu, obviamente. Então, vamos para o segundo passo agora, mais uma proposta de atividade. Então, para a abordagem, vocês vão responder: o programa de notícias de rádio busca neutralidade? Letra B, ele poderia ser sensacionalista? E aí, vamos tentar entender um pouquinho o que seria essa neutralidade dentro do mundo jornalístico, né? Então, a neutralidade se refere àquele momento onde o jornalista, o pesquisador, a pessoa que vai fazer a redação de uma determinada notícia, não demonstra a sua opinião, ele é neutro, ele simplesmente narra os fatos com objetividade, né? Então, ele não faz um tipo de um jornal, ali, um tipo de um texto que vai noticiar um fato com uma certa tendência a fazer com que o leitor, sensibilizar o leitor para pensar igual a ele, né? Ele é neutro, ele se mantém imparcial na neutralidade. Agora, no modelo sensacionalista, qual que é a intenção? A intenção já é, de repente, focar em determinados aspectos da notícia para que as pessoas venham a construir um certo julgamento de valor, né? Então, no sensacionalismo, a gente já não tem essa neutralidade, a gente tem mais uma subjetividade por parte da emissora que está transmitindo o jornal, está transmitindo a notícia, seja ela televisiva, seja ela por meios radiofônicos. Eu vou dar um tempinho para vocês estruturarem melhor essas ideias e elaborar a resposta para as questões das letras A e B propostas aí na nossa segunda atividade, que é o segundo passo para a nossa produção textual
Vamos verificar então, pessoal, observem aqui que para a letra A pergunta era: o programa de notícias de rádio busca neutralidade? Por ser um programa de notícias, deve-se buscar a neutralidade acerca dos fatos noticiados, né? E na letra B, ele poderia ser sensacionalista? Não, deve ser um programa, não deve ser um programa sensacionalista, né? Então aqui, para nossa segunda dica, né, para vocês seguirem esse segundo passo, a gente está tentando sugerir aí uma atividade na qual a pessoa que vai elaborar a notícia não tente persuadir o leitor, né, ou notícia radiofônica, não tente persuadir o ouvinte, né, a formular aí uma opinião semelhante à de quem está noticiando, certo? Então, manter a neutralidade sem sensacionalismos, ok? Continuando ali. O que é sensacionalismo? Já pararam para pensar? Então, vamos ler esse slide aqui comigo. O sensacionalismo é a apresentação de informações de maneira tendenciosa, escritas e divulgadas com o intuito de causar fortes reações no receptor da mensagem, induzindo a sua forma de pensar a respeito do fato. O sensacionalismo é um método utilizado pelos meios de comunicação para gerar interesse e engajamento no público e, assim, aumentar a quantidade de receptores, de audiência, né? Então tem aqui, né, um alerta para vocês, se liga, né? Então quando você vai assistir a um jornal que você percebe que ele é sensacionalista, ou que você vai ouvir, né, uma mensagem radiofônica, uma notícia radiofônica, e percebe que há ali um sensacionalismo, uma tentativa de sensibilizar o ouvinte ou o telespectador para pensar igual, né, o locutor, a pessoa que está emitindo o discurso, há de se tomar um certo cuidado com isso, né, para não cair aí em determinadas armadilhas tendenciosas de construção de julgamentos morais, né, que muitas vezes trazem ali uma única verdade, o ponto de vista de uma única pessoa, né, e tomar muito cuidado para que esse ponto de vista não seja algo no sentido de ser discriminatório, excludente, preconceituoso. Ok? Então fica a dica com relação, né, aos alertas necessários para essas notícias radiofônicas ou televisivas sensacionalistas. Ok? Então, para a gente refletir, vamos ler aqui mais esse slide. Você conhece noticiários de rádio ou TV que possam ser considerados sensacionalistas? A entonação de voz do âncora, isto é, do apresentador, perguntas capciosas aos entrevistados, evidente desrespeito aos entrevistados, exploração excessiva dos fatos trágicos. No caso específico dos telejornais, apresentação de imagens trágicas, alterações bruscas na expressão facial e corporal do apresentador. Então, cuidado, né, com esses jornais aí sensacionalistas. Vamos para o terceiro passo, que é a discussão a respeito da estrutura. Então, para a letra A, de que forma o programa é iniciado? Como as notícias ou as reportagens são introduzidas? De que forma o programa é encerrado? Né? Então a ideia é que vocês pensem sobre os jornais sensacionalistas que vocês conhecem. Se tiverem a oportunidade aí de repente pesquisar, assistir a algum desses telejornais que são sensacionalistas, né? Ou algumas dessas notícias radiofônicas que são veiculadas aí e que têm esse caráter sensacionalista, seria interessante para vocês dar conta de seguir o nosso terceiro passo aqui e trazer uma reflexão bacana, né, para dar conta de responder a esses enunciados. Mãos à obra.
E aí vamos retornar, pessoal? Então observem aqui, né, que para a letra A, com relação à estrutura que estamos analisando, né, uma sugestão aqui de atividade para que vocês pensem, né, façam uma reflexão sobre os telejornais aí. Então, de que forma o programa é iniciado? Então, geralmente é interessante a gente propor a criação de uma saudação, né, no caso de uma mensagem radiofônica, de uma notícia radiofônica, é possível começar com essa saudação inicial, pode ser: bom dia, ouvintes da Rádio Escola Paranaense, apresentação dos assuntos do programa do dia e dos participantes, apresentadores e convidados. Então essa é uma forma de você iniciar aí noticiando algo por meio do rádio, né? Já que se refere aos ouvintes ali, né? Como proposta de resposta para a letra A. Na letra B, como as notícias ou as reportagens são introduzidas? Então, geralmente se faz a leitura das notícias ou das reportagens, né, e de que forma o programa é encerrado. Dá para criar frases de despedida e incluir chamada para o próximo programa. Essas são apenas algumas sugestões, né, para vocês fazerem aí a nossa proposta sugerida nessa aula. Então, a proposta da atividade de produção textual por meio da plataforma Redação Paraná, né, pode ser utilizado ali, né, a partir da opção atividade escolar, notícia, escolha o tema, um trabalho de uma ONG que merece destaque, e escreva o seu texto com base nos seus conhecimentos e textos motivadores, né? E também, obviamente, vocês podem seguir aí os passos que nós sugerimos ao longo dessa atividade. Vai ficar disponibilizado para vocês aqui o link de acesso à plataforma Redação Paraná. Né? Então, só para a gente fazer uma breve retomada, né, é importante que tenha um título ou uma manchete, o texto de vocês, né, a linha fina que seria o subtítulo, a lead, o primeiro parágrafo, que se referem às informações de onde aconteceram os fatos, com quem, quando aconteceram e o que aconteceu, obviamente, né? E o corpo da notícia. Então, lembrem-se de que a notícia apresenta as informações na ordem decrescente de importância, ou seja, das consideradas mais para as menos relevantes. Por que se começa das mais relevantes? Para chamar justamente a atenção do ouvinte, né, ou do telespectador, ou da pessoa que está, né, lendo a notícia ali, do leitor. Então, vocês têm que definir um título, uma manchete da notícia e lembrar que deve estimular o ouvinte a continuar escutando o programa. Começa a apresentação da notícia por um resumo, que é a lead, que responda a essas questões: quem, o que, quando e onde, como e porquê, né? E desenvolvam as respostas a essas questões ao longo da notícia, né? Ao longo do desenvolvimento dela, certo? Lembrando que é uma proposta de notícia radiofônica, então tem que ver a seleção do vocabulário, né? De uma forma bem sintetizada e clara para os ouvintes, ok? Então, nessa aula nós estudamos aí a possibilidade de roteirizar a apresentação de uma notícia para um programa de notícias radiofônicas e propomos a produção de uma notícia, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, que façam uso da plataforma Redação Paraná, né? Agradeço aí a participação de todos e todas, espero que tenham gostado e até breve.